Boa noite. Eu quero fazer aqui um versículo bíblico, aqui uma leitura bíblica, no livro de Isaías 65. E quero pedir aos irmãos que compreenda, e eu vou mandar pelo YouTube, e questiona o que eu vou falar. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por tudo, e me ensina, Senhor, deixa o teu Espírito trabalhar sobre nós, porque a tua palavra é o Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, que nos conduza para que entendamos o que vamos ler. Em nome de Jesus, amém. Eu vou ler o capítulo de Isaías 65, e nessa leitura do capítulo nós vamos, cada parte que eu vou lendo, a gente vai fazer um pedacinho que eu vou falando os versículos que confirma esse livro, essa leitura do capítulo 65. Isaías escreveu assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Do versículo 1 até o versículo 2, Paulo está falando lá em Romanos 10, capítulo 10, verso 20 e o 21. Então, se você ver lá em Romanos, você vai entender qual é o povo que buscou a Deus e quem que Deus estava buscando, né? Aí vamos ler, depois eu faço o fechamento aqui. Então, do versículo 1 até o 2, Romanos 10, 20 e 21. Povo de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardim e queimando os incensos sobre os altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passas as noites em lugares misteriosos. Come carne de porco e tem no seu prato ensopados de carnes abomináveis. Povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. E no meu nariz como fumaça de fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim, e não me calareis, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incensos nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente, apaga a dívida e as suas obras antigas. Aqui você... Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho no cacho de uvas, diz: não desperdice, pois há bênçãos nele. Assim farei por amor de meus servos, e não o destruirei. Farei sair de Jacó descendências e de Judá um herdeiro, que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de campo, de pasto de ovelhas, e o vale de Acor o lugar do repouso de gado, para os meus povos que me buscar. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesas para deusas fortuna, e misturais vinhos para o Deus destino, e também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis a matança, porquanto chamei e não me respondeste, falei e não atendeste, mas fizeste o que é mal perante mim, e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que o meu servo comerão, mas vós padecerão. Fome, os meus servos beberão, mas vós tereis sede, e os meus servos se alegrarão,
mas vós se envergonharão. Os meus servos cantarão por terem coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia do espírito. Deixarei o vosso nome aos meus eleitos, por maldição ao Senhor Deus vos matará, e aos seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade, e que se abençoará aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade, e que jurará porque já está esquecido as angústias passadas que estão escondidas dos meus olhos. Pois eis que crio novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vos folgareis, exultareis perpetuamente nos que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria para o seu povo, regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela crianças para viver poucos dias, nem velhos que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos e morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantar vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comem, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutará de todas as obras de suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clame, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá a palha como boi, pois será a comida da serpente. E o pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor Deus. Isaías 6, 9. Que a serpente não fará mal. Meus queridos, eu estou vendo pregações na televisão, eu vou nas igrejas e eu só vejo as pessoas falar: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tem vários capítulos na Bíblia, parece que é 60 e poucos, fala que Deus é fiel. E agora, nós somos fiel com Deus? Preste atenção o que o profeta Isaías está falando aqui. Aqui no capítulo 65, se você também puder ler o 66 depois, acompanha. As referências desse capítulo estão em Romanos 10, 20 e 21, Isaías capítulo 66, verso 22, Lucas capítulo 6, verso 20 e 26, 2 Pedro capítulo 3, verso 13, Apocalipse 21, verso 1, Apocalipse 21, verso 4, e Isaías 11, versos 6 e 9, até o 9. Meus queridos, você pode ver aí que eu citei mais versículos do Novo Testamento que do Velho Testamento. E lá em Lucas, o próprio Jesus está falando que nós não damos ouvido ao que os nossos profetas falam. Aos que os nossos profetas falam. O capítulo de Isaías está mostrando que o povo de Deus, o povo que Deus apoiou, que Deus separou, até hoje está esperando a vinda do Messias. Até hoje. O judeu até hoje está esperando a vinda do Messias. E aquele povo que ele tirou do Egito, quantos não foram eliminados pela falta de obediência? Então, esse capítulo aqui, meus queridos, está mostrando para nós termos obediência.
para nós sermos fiel com Deus. O versículo 16 fala assim, ó: de que sorte que aquele que se abençoará na terra pelo Deus da verdade, e quem se abençoará aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade, e que jurará porque já está esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos meus olhos. Então, o profeta Isaías estava tendo a visão do céu, da volta de Jesus agora. Quando você for salvo, você que serve a Deus, for salvo, você vai ver o boi comendo com o leão, com a ovelha, pastando, nós não vamos ter lágrimas mais. Isso que o profeta Isaías está falando, que Deus está pedindo. E aqui no verso aqui está falando o que aqui? Povo de continuar me irrita abertamente, sacrificando em jardim, queimando incenso sobre os altares, que mora entre sepulturas e passa as noites nos lugares misteriosos, come carne de porco e tem nos seus pratos ensopado de coisas abomináveis. Então, meus irmãos, quando eu vou nas igrejas, que eu vejo os caras fazendo aqueles feijoada, prato de porco, comida, que eu leio isso aqui, que aqui está falando o novo céu e a nova terra, que a referência toda no Novo Testamento, o próprio Jesus está falando em Lucas, eu fico com o olho cheio d'água, porque ainda ora para que Deus abençoe. Se o próprio Deus está falando aqui que é maldição, está lá no Novo Testamento também, eu que falei as referências aí, eu vejo meus parentes, tanto por minha parte como parte da minha esposa, que eu olho isso aqui e eles falam assim, não, mas isso está no Velho Testamento. Então por que o profeta Isaías teve a visão do céu, onde o boi comerá junto com a ovelha, onde não vai ter dor, não vai ter nada? Então essa visão que ele teve aqui é mentirosa. Por que eu vou acreditar então o que Deus fala? Que Deus mostrou para o profeta Isaías, e ele passou e está no Novo Testamento todinho falando o que devemos fazer. Quando você, depois que passa os 4, que lê os 4 evangelhos, que você abre Atos em diante, todos os livros, olha o que Deus faz aqui, o que Deus fala aqui, ó. Eu vou pegar aqui um livro que Paulo escreveu, que vamos ver aqui no início, né? Vamos pegar aqui, no início aqui, eu vou pegar o livro do início aqui de Coríntios. Vamos ver o que fala aqui no início aqui. Vamos ver o que Paulo fala no início. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, e a santificação em Cristo Jesus, chamados para ser santos, e todos que em todos os lugares, em lugar de vocação, o seu nome, do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus. Graça a vós outros, da paz da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você vê que tudo que Paulo fala, quando Pedro escreveu, todos que escreveram a palavra de Deus aqui no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, eles colocam Deus e a parte do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é o testemunho, é os mandamentos, é a obediência. Deus mostrou falar para os profetas, fala para o meu povo não fazer isso. E a mesma coisa os apóstolos e o próprio Jesus vem falando. Vocês não creiam no que os profetas diziam. Vocês não creiam. Olha meus profetas. Mataram Zacarias. Lê o livro de Zacarias. Joel, Amós, estuda a Bíblia. Então, irmãos, eu fico... assim, eu vejo a pessoa falar, eu sou fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Aí não tem obediência com a palavra de Deus. Primeiro, não guarda os mandamentos. Segundo, tem nas suas mesas comida abomináveis. Porque no capítulo 65 de Isaías está falando que aqui um novo céu e uma nova terra.
é para onde nós vamos para a glória. A glória de Deus é isso aí. Se nós obedecermos, nós vamos para a glória. Se nós não obedecermos, nós não vamos. Então, vocês pensam nisso. Que Deus é fiel, todo mundo sabe. Agora, que Deus está pedindo a nossa fidelidade. É a nossa, não é a dele, não. Deus fiel ou não sendo fiel, ele é Deus. Ele nunca vai deixar de ser Deus. Agora, nós não sendo fiel com Deus, nós vamos para a perdição. Não vamos para o céu. E essa vida aqui é curtinha. Ela é pequenininha. E essa pregação que eu estou fazendo, essa palavra curtinha aqui, irmãos, coloca no coração. Lê esse capítulo de Isaías 65 e 66 e estuda no Novo Testamento as referências que são o Novo Testamento aqui, ó, falando os versículos que eu passei aí falando. Procura orientar-se. Paulo fala aqui de o açougue comprar de tudo. É porque eu não posso ser hipócrita. Eu vou no açougue, eu compro a minha carne que eu quero, eu não como carne de porco. Eu tenho certeza que Paulo não comia. Todos os livros do Novo Testamento, os cultos eram no sábado. Jesus já tinha morrido quando Paulo escreveu os evangelhos. Se fosse no domingo, Paulo guardava o domingo. Pedro guardava o domingo. Tiago, todos eles falavam do domingo. Mas você pode ver que fala aqui, uma pregação de um sábado a outro. Eles eram fiéis. Eles eram fiéis a Deus. Eles obedeciam os mandamentos e era fiel ao Senhor Jesus. A graça. Porque a graça que salva, o mandamento não salva. O mandamento nos mostra o pecado. E através do pecado nós corremos para a graça e pedimos perdão ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, não adianta nada subir em monte para orar, não adianta nada fazer isso, fazer aquilo, se não tem obediência a Deus. E aqui no livro de Isaías 65, Deus está falando que é perpétuo. O próprio Deus falando que a obediência é perpetuamente. Se não for perpétua, lê o livro 65 para vocês verem que Deus está falando perpetuamente. Se ele mudou isso, para que eu vou crer nesse Deus? Me explica. Como que eu vou crer num Deus que derruba o que ele fala? Se ele colocou perpétuo, é perpétuo, para sempre, acabou. Agora, se eu for fazer o que não é perpétuo, e aí? Não, foi abolido, não. Irmãos, presta atenção. Lê a Bíblia. Lê. Não vai em história de teólogo, não. História. Não, irmãos. A palavra de Deus te ensina. Muita gente diz que recebe o Espírito Santo de Deus e sai pulando igual um cabrito, porque o Espírito Santo de Deus, quando Jesus subiu dizendo que ia deixar o Espírito Santo, era a palavra de Deus. Você vai achar em toda a Bíblia. É a palavra. E quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ele é obediente a Deus. Ele é fiel a Deus. Eu tenho certeza, ele não come carne de porco, ele guarda o sábado, ele trabalha, ele é honesto com o seu vizinho, ele é honesto com a sua igreja. Não é só a igreja, eu não sou adventista, assim, não é só a igreja adventista que salva, não. Tem muitas outras igrejas que vai ter salvação. Eu tenho certeza disso, porque lá em Apocalipse dela fala, sai dela, povo meu, sai da grande Babilônia. Então aí Deus já está dizendo que tem pessoas que vão ser salvas. É só ler a Bíblia. Agora Deus está pedindo obediência. E essa obediência, meus irmãos, é que nos leva para o céu. Quando você for botar um prato de carne de porco para comer e você orar a Deus, lembra do capítulo 65 e 66 de Isaías? E lembra, e estuda, lembra que Jesus fala lá em Lucas 6, 20 e 26, Romanos 10, 21, 2 Pedro 3, 13, Apocalipse 21, Apocalipse 21, 4, Isaías 11, 6 e 9. É as referências do capítulo 65.
O nosso Deus, ele é fiel, ele não é mentiroso. Agora, nós somos mentirosos para com ele. Porque quando eu estou comendo carne de porco, quando eu estou falando coisas que não estão relacionadas na Bíblia, aí eu não sou fiel a Deus. Eu sou fiel a Satanás. Presta atenção. Eu falo isso com segurança bíblica, porque está na Bíblia. Eu não estou falando, o Roberto está falando, não. Eu estou falando o que eu li aqui. Comida abominável. E Deus está nos preparando um lugar perpétuo. Se ele mudar isso, ele é um Deus mentiroso. E o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Amém? Obrigado. Vou fazer uma oração para terminar aqui. E peço a Deus e ao nosso Senhor Jesus que me perdoe pelos meus pecados que eu tenho que pedir. Peço a vocês, irmão, que ora por mim, pela minha família. Necessito de oração. Minha família necessita de oração. E nós todos necessitamos de oração. E eu oro por todos vocês também. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te pedir aqui, Senhor, quem vê esse vídeo, que entenda o que eu estou falando, meu Deus, que é para o bem dele, para a sua salvação. E que o Senhor derrame o teu Espírito sobre a tua família. Derrama o teu sangue sobre a tua família. Senhor Deus, e que se estiver passando alguma dificuldade, algum problema financeiro, dificuldade, Senhor Deus, que o Senhor possa colocar tuas mãos sobre eles, sobre essas pessoas, e sobre o nosso país também, que estamos necessitados, a nossa nação necessitada de Ti, meu Deus. Ajuda o nosso presidente. Pai Santo, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém.